Pai Santo, Senhor, pode se sentar, meu irmão. Pai Santo, Jesus, gostaria que você fechasse seus olhos. O Senhor está presente no nosso meio. O Senhor, Ele está no nosso meio. Como a pastora disse, o Espírito Santo falou com ela que tem pessoas que entrou aqui essa manhã precisando de algo do Senhor, e assim eu creio. Que tem vidas aqui que está precisando de algo do Senhor. Pessoas que estão precisando de um toque do Mestre, pessoas que estão precisando da visitação do Senhor. E eu creio que esta manhã é uma manhã de salvação, é uma manhã de cura, é uma manhã de transformação, é uma manhã onde você veio aqui de um jeito e vai sair diferente. É uma manhã onde a sua história ela vai parar onde está e vai ter um novo começo. É uma manhã onde o Senhor Ele vai tocar a sua vida. E assim eu creio, igreja. O Senhor Ele conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece aquilo que a gente precisa. O Senhor conhece o nosso choro, conhece a nossa dor. O Senhor conhece a nossa oração, aquela oração que a gente faz no silêncio, dentro do nosso quarto, na nossa casa. Nada que falamos, nada que pensamos, toda lágrima que é derramada, ela não passa em vão diante do Senhor. E o Senhor, Ele conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa necessidade. E quando a gente vai olhar para esse mundo que a gente vive, a gente vê que é um mundo que mesmo que parece que ele se autossustenta, é um mundo que vive necessitado de algo. Às vezes você está indo, você passa num semáforo, tem alguém com um sinal dizendo, please help, por favor ajuda. É você ver na televisão, um programa mostrando um país, uma nação precisando de ajuda. É alguém que bate na sua porta, às vezes te mostrando algo, os animais precisando de ajuda. É o mundo que está necessitado de algo. E quando vamos ver sobre a necessidade, nós vamos ver que isso é a falta. Quando existe a necessidade, é a falta daquilo que nos é necessário, aquilo que é essencial para a nossa vida. E se nós formos perguntar talvez a uma pessoa que está faminta, perguntar para ela qual é a necessidade dela, mais certo que ela vai nos responder que a necessidade dela é comida, é alimento. Se vamos perguntar àquele que está sedento, àquele que está com sede, qual é a sua necessidade? A resposta dele será, eu preciso de água, eu estou com sede. Se nós vamos perguntar àquele que está perdido, qual é a necessidade real dele naquele momento, ele vai nos dizer que a necessidade dele é encontrar o caminho de volta. Se nós formos perguntar a um doente, qual é a necessidade, a verdadeira necessidade dele, ele vai dizer para a gente, olha, a minha necessidade agora é que a minha saúde seja restaurada. É assim que somos nós, é assim que é o ser humano. Necessidade de se vestir, necessidade de acompanhar a evolução eletrônica, necessidade de ir e vir, necessidade de beber, de se exercitar, necessidade de comer. Nós somos um povo, uma raça que anda precisando de algo, precisando de algo que talvez seja uma coisas simples do nosso cotidiano, algo que talvez pode até esperar, algo que talvez você pode fazer amanhã, mas também existem necessidades em que a gente não pode esperar um segundo, onde a gente não pode esperar um minuto, essa necessidade que a gente precisa de uma solução na hora. E quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que existiam vidas, pessoas que precisavam de algo, que precisavam de uma necessidade que não podia esperar, que precisava de uma solução que não poderia demorar. E nós vamos ver que eles tiveram essa solução resolvida, essa necessidade preenchida, quando eles tiveram a graça de encontrar com Jesus Cristo pelo caminho. Nós vamos ver que a necessidade daquela mulher que sofria há tanto tempo foi mudada quando ela encostou no manto de Jesus. Nós vamos ver que a necessidade daquele cego que estava sentado à beira do caminho, ela veio a ser resolvida quando ele gritava pelo mestre, o mestre ouviu o seu clamor. Nós vamos ver que a necessidade daquele paralítico que sentava ali perto do tanque, esperando as águas se moverem, que a necessidade dele foi alcançada quando Jesus passou por ele e perguntou para ele, olha, queres ser são?
A necessidade, a solução para o problema deles chegou naquele momento. Para a necessidade que eles estavam enfrentando na vida, Jesus foi a solução. Para as questões que eles estavam envolvendo, que envolviam a sua vida, que envolviam as suas necessidades, Jesus naquele momento foi a resposta para a vida deles. E uma coisa acontece, igreja, quando a gente fala, quando a gente lê, quando a gente se expressa dos milagres que Jesus fez. Há 2000 e tantos anos atrás, uma coisa que acontece em nós, seres humanos, eu acho que talvez é por causa disso, aconteceu há tantos anos, é que parece que a gente não acredita que isso acontece de novo. É que parece que isso ficou no passado. Parece que isso ficou num tempo tão longe, que a gente hoje, a nossa fé talvez é muito fraca para crer que Jesus pode fazer isso. Mas a verdade nós sabemos, porque a Bíblia era expressa isso, que Jesus ele é o mesmo ontem e hoje ele será eternamente. O Jesus que ontem curou é o Jesus que continua curando e que vai continuar curando. O Jesus que um dia levantou um paralítico, é o Jesus que hoje pode levantar o paralítico. O Jesus que antes curou um cego, é o Jesus que hoje ele pode curar o cego. Isso depende da fé que nós temos em Jesus Cristo. Isso depende da fé que nós temos naquele que disse. Naquele que levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Esse é o Jesus que nós, como igreja do Senhor, temos que confiar, temos que colocar a nossa fé nele. Temos que dizer para o nosso coração, dizer para o mundo, sim, eu creio que o Senhor é capaz. Da mesma maneira que ele fazia antes, ele continua fazendo. Da mesma maneira que ele fazia milagres antes, ele continua fazendo milagre aqui hoje. O mesmo Jesus que antes operava, ele também opera aqui hoje nessa igreja. Esta manhã você que está aqui, amado, qual é a sua necessidade? Qual o milagre que você precisa na sua vida? O que você está precisando que o Senhor faz para você? É um milagre na sua família? É um milagre talvez na sua saúde? É uma mudança de vida que nós estamos precisando. Qual é o milagre que eu preciso esta manhã? Responde para você. Qual o milagre que você precisa esta manhã? Qual o milagre? Porque quando a gente lê, como eu disse, a gente acredita. A gente acredita que aquela mulher foi curada. A gente acredita que aquele cego foi curado. A gente acredita que o paralítico foi curado. A gente acredita nisso tudo. Mas quando trazemos essa palavra, às vezes, para a nossa vida, para a nossa realidade, e a gente coloca, talvez, na mesa e olha, esse aqui é o meu problema, muitas vezes a gente não tem fé para isso. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é grande demais para o Deus que a gente serve, mas é o contrário, não existe nada tão grande que o Senhor não pode resolver, não existe nada tão grande que o Senhor não pode mudar, não existe nada que é impossível para o nosso Deus. Pode ser sim impossível para mim, pode ser sim impossível para você, mas para Deus não, porque Jesus ele não mudou. Eu mudo, você muda, mas Jesus ele não muda. Nós precisamos, sabe o que, irmãos? Tomar posse dessa verdade, com ela na plenitude. Exercitar a nossa fé na plenitude, porque Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, como eu disse, e será eternamente, como diz a palavra de Deus. E isso não importa qual seja a nossa necessidade. Isso não importa qual seja aquilo que a gente está precisando. Isso não importa a situação que nós estamos passando. E isso não importa o que o mundo está dizendo. Porque muitas vezes o mundo nos confronta com a fé que nós temos em Jesus. Muitas vezes ele olha para a nossa cara e fala assim, uai, você não acredita nesse Deus? Por que a sua vida não muda? Por que as coisas não acontecem na sua vida? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Você não crê? Ah, eu não creio que o seu Deus pode fazer isso para você. Meu amado, quando o mundo dizer isso para você, você fala assim para ele, olha, isso é mentira porque se eu estou passando por algum problema na minha vida e você está dizendo que não tem jeito, eu sei sim que tem jeito, porque Deus ele pode, porque Jesus ele pode mudar a minha situação. É o seu filho, não, seu filho não tem mais jeito, mentira, tem sim, porque Jesus ele pode mudar a situação. Seu casamento está à beira da falência, isso não está certo, mentira. O Senhor, ele pode mudar. O Senhor pode trazer de volta aquele amor que antes existia e fazer tudo de novo.
mas não tem nada que dá certo na minha vida. Tudo que eu tento, tudo que eu faço, nada acontece. Eu começo um business, eu começo alguma coisa, nada acontece. Não tem mais jeito para mim. Mentira, tem sim. Tem sim. Não desanime, tenha fé, tenha esperança, tem sim. Só faça o seguinte, muda de atitude e chama Jesus para entrar nesse negócio com você. Chama Jesus para entrar nesse negócio com você, que Ele vai transformar a situação. Não há nada nesse mundo que Jesus não possa mudar, igreja. Não há nada nesse mundo que Jesus não possa transformar. Não há nada nesse mundo que Jesus não pode fazer o que a gente acha que Ele não pode, que ninguém pode. Ele pode, Jesus Ele pode. Jesus Ele pode. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo assentados. Ezequiel 47. Eu vou ler esse texto todo porque é preciso, mas você pode ficar sentado. Esse texto, amados, ele fala da visão em que o profeta Ezequiel teve a respeito da restauração, onde o anjo chama ele e mostra a respeito da restauração e do futuro que Deus ele estava preparando para o seu povo. A Bíblia diz o seguinte: tornou-me a trazer-me de volta para a entrada do templo. Vi então uma nascente de água que corria para o oriente, vinda sobre o templo que passava à direita do altar, ou seja, pelo seu lado sul. Fez-me sair para o exterior da muralha pela porta do norte e dar a volta até a entrada do oriente, onde via a torrente passando para o lado sul. À medida que avançava, ele ia medindo e levou-me 500 metros para o oriente, ao longo da torrente, mandando-me que atravessasse. Nessa altura a água dava pelos artelhos. Mediu mais 500 metros e mandou-me novamente que atravessasse. Desta vez a água já me dava pelos joelhos. 500 metros depois dava-me pela cintura. E 500 metros a seguir, já a água era tão profunda que eu não podia atravessar a menos que fizesse a nado. Disse-me que me lembrasse bem do que tinha visto. E deu-me ordem para regressar até a margem da onde eu tinha saído. Mas com grande surpresa minha, eu vi que havia muitas árvores que tinham crescido, e ambas as margens deste rio. Falou-me assim: este rio que corre para o oriente, através do deserto e do vale do Jordão, para o mar morto, onde alterará suas águas, tornando-as frescas e puras. Tudo que esta água tocar, viverá. O peixe torna-se-á abundante nas águas do Mar Morto, porque as águas desse rio curarão as águas salgadas do Mar Morto e as tornarão frescas e puras. Por tudo que este rio passar, haverá vida. Ainda haverá pescadores nas margens do Mar Morto, pescando, desde Engedi até Englaim. As praias estarão cheias de redes secando ao sol. O Mar Morto estará cheio de peixes de toda qualidade, tal como acontece no Mediterrâneo. No entanto, os seus charcos e os teus lamaceiros, esses não se tornarão doces, manter-se-ão salgados para serem fontes de sal. Além disso, toda espécie de árvore de fruto crescerão nas margens desse rio, árvores cujas folhas serão sempre verdes e nunca cairão. Haverá sempre fruto nelas. Todos os meses se fará uma nova panha de frutas, e isto com toda a regularidade, porque estas árvores são banhadas por um rio que corre desde o templo. A fruta servirá de alimento e as folhas usar-se-ão para fins terapêuticos. Amém. Amados, quando a gente lê esse texto, quando a gente lê essa passagem de Ezequiel, a gente vai ver que faz parte da profecia a respeito do futuro de Israel, da sua queda e da sua restauração. Nós vemos que o processo, quando o profeta ele mostra essa visão, nós vemos que o processo, ele tem um início, o processo dessa cura tem um início local dentro do templo de Deus. A visão, ela nos relata que a água saía do templo, que a água corria e se transformava em uma torrente muito forte, e então ela ia e se transformava num rio. A gente vê aqui na passagem que esse rio, aonde esse rio ia, ele trazia vida, ele trazia renovo, ele trazia nova história, ele trazia um novo momento para quem vivia naquele momento, naquele local. A gente vê que quando esse rio ia levando
ia indo, ele chegaria um dia no Mar Morto, onde ele traria vida para aquele mar. Era um rio que levaria vida para a terra antes que estava seca. Essa é a visão de Ezequiel a respeito das águas que saíam da entrada do templo de Deus e dava vida à terra. E eu lendo esse texto, trazendo essa mensagem para nossas vidas e lembrando, observando as próprias palavras de Jesus, quando aquela mulher samaritana chega perto dele e fala assim: como sendo tu, judeu, pede a mim água, eu, mulher samaritana. E Jesus vai e responde para ela: olha, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Quando eu vejo isso, eu posso dizer que esta visão da água que saía do templo de Deus, levando vida para uma terra, falava da vinda do nosso Messias, a vinda de Jesus Cristo, como o verdadeiro evangelho, como as boas novas da salvação, como a verdade indiscutível, como aquele que viria um dia para restaurar a humanidade que estava perdida. A humanidade que estava precisando de uma solução. Um rio que nascia na casa de Deus, que espalhava pela terra, levando vida e salvação. E quando a gente lê o texto e vê o resultado dessa passagem desse rio, passando pelas cidades, passando pelos outros rios, e de acordo com a visão do profeta, e entendendo que esse rio é a pura e santa representação da graça de Deus, através de Jesus Cristo, eu posso, meu amado, com certeza, tendo fé naquele que disse que traria para nós o de melhor, aquele que disse que ouviria o nosso clamor, aquele que disse que viria saciar a nossa sede. Eu creio que quando eu entendo isso, que Jesus Cristo está aqui hoje, como o rio que desce do trono de Deus, eu creio que sim, existe um começo novo para a nossa vida. Eu sei sim que vem um tempo novo para a minha e para a sua vida. Um tempo de restauração, um tempo de viver o melhor de Deus, um tempo de sermos íntimos do Senhor, um tempo de comunhão com Deus, um tempo de uma busca contínua do Senhor, um tempo de bênçãos vindas do coração de Deus para nossas vidas, resultado da passagem do rio. Agora, quando esse rio passava, ele ia fazendo, ele atingia as margens, ele trazia algo que só o Espírito Santo pode trazer para nós. E a diferença é que hoje, quando esse rio vem, quando a gente fala de Jesus Cristo como um rio que vem sobre as nossas vidas, a necessidade é que a gente receba Ele como esse rio. A necessidade é que a gente aceite que Ele possa vir sobre nós como esse rio que vem trazer vida. E quando nós vamos ver o texto, a primeira coisa que o homem viu, quando ele volta ao templo, é que esse rio saía de debaixo da entrada do templo de Deus. E quando eu vou ver as palavras de Jesus de novo, me chama a atenção, é que quando ele fala da entrada do templo, eu venho me perguntar, mas por que entrada do templo? Aí eu olho as palavras de Jesus quando ele chega e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está dizendo: querem ver ao Pai e viver em seu santo lugar? É através da minha vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a entrada. Através de mim não tem como. Através de mim não tem jeito, porque a entrada de um lugar é o acesso para aquele que quer entrar, aquele que quer passar para o outro lado e passar a viver, passar a ver, passar a sentir aquilo que tem do outro lado. E isso acontece nas nossas vidas, como nós aceitamos a Jesus como essa porta. Quando somos apresentados a essa porta e passamos por ela e aceitamos Ele como o caminho, nós passamos a viver algo diferente do outro lado. Nós passamos a viver as bênçãos que Jesus tem para nós. Nós passamos a viver aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus que veio como homem. Jesus que veio se entregar por nós,
O Jesus que veio entregar a sua vida por alguém, por mim, por você, que não tinha direito de nada. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que está aqui essa manhã. Esse é o Jesus que está aqui hoje, sabe fazendo o quê? Trazendo restauração para a nossa vida. Da mesma maneira que aquele rio fazia. Hoje é Jesus trazendo restauração para a nossa vida. Hoje Jesus é a conexão, é a forma que nos torna aptos a entrar no templo de Deus. Jesus é a porta que se abre para a gente entrar e estar mais perto do Senhor. Da mesma maneira que quando o anjo disse para o profeta: ande, 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 se aprofunde mais nesse rio, se aprofunde mais até onde você não vai achar mais chão, se aprofunde mais até onde você não vai conseguir ter pé, se aprofunde mais nesse rio. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. A vontade do Senhor para mim e para a sua vida é que nós nos aprofundemos mais em buscar a presença dEle. A vontade de Deus é que nós nos aprofundemos mais em buscar aquilo que Ele tem de melhor para a nossa vida. Porque o resultado de buscar a Deus, igreja, o resultado de buscar a sua presença, ele será visível na nossa vida. A partir do momento onde nos entregarmos para o Senhor e buscarmos e entrarmos no importante da profundidade e buscar mais em conhecer a Ele, a presença dEle, a essência dEle, ela vai ser visível em nossas vidas e nós vamos passar a viver o que Deus tem de bom para nossas vidas. Quanto mais buscarmos a Deus, mais perto de Deus, mais perto de nós, Deus vai estar. Quanto mais andarmos em profundidade na verdade do Evangelho, mais perto dele nós estaremos. A mensagem do anjo para o profeta foi clara: olha, caminhe para dentro desse rio, caminhe para dentro desse rio, caminhe para dentro desse rio. A mensagem do Senhor hoje para nós, esta manhã, é essa: caminhe para dentro desse rio, caminhe para dentro desse rio, vai, ande, vai, procure as profundezas do meu espírito, procura, vai, até onde não dá mais pé, até onde a nossa sabedoria humana mais não vai conseguir chegar. Aprofunde no Senhor até o momento onde o Espírito vai nos tomar e somente através dele conseguiremos seguir, só através dele conseguiremos vencer. Aprofunde mais no Senhor, nessa sabedoria que só vem de Deus, nessa sabedoria que não é de homem, uma sabedoria que vem direto do céu, uma sabedoria que não escolhe classe social, uma sabedoria que não escolhe cor, que não escolhe raça, que não escolhe língua. É isso que vem de Deus, essa unção, essa sabedoria que vem do céu. A Bíblia diz que Deus, Ele nos amou tanto, que Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É assim que é o poder de Deus em nossas vidas. É assim que é o poder de Jesus em nossa vida. É como aquela água que saía, que vem em direção à terra carente. É assim que é o poder de Deus em nossas vidas. O Senhor, Ele não está aqui para nos acusar. Jesus não está aqui para nos apontar o nosso erro, não. Ele está aqui para nos sarar as nossas feridas. Ele está aqui para perdoar os nossos pecados. Ele está aqui para nos dar uma vida nova. Jesus está aqui para tirar de sobre nós todo o pecado, toda a dor, tirar de sobre as nossas costas todo o peso que o mundo tem colocado em nossas vidas. Assim, meu amado, é o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Palavras que transformam. Palavras que transformam lugares secos, que coloquem como lugares férteis. Palavras de poder que restaura o mais seco deserto. Palavras que trazem de volta aquele que está morto. Palavras que trazem à existência aquilo que não existe. Assim é Jesus em nossa vida. Uma fonte de água viva. Uma fonte de água que transforma. Uma fonte de água que cura. E aqui eu trago de volta as nossas necessidades, como eu disse no início. A urgência de se ter algo que é extremamente necessário, aquilo que é indispensável para nossas vidas. Deixa eu perguntar algo para você, igreja. O que acontece quando uma fonte de luz se encontra com a escuridão?
O que que acontece quando a fonte de força, ela se encontra com a nossa fraqueza? O que que acontece quando a fonte de sabedoria se encontra com as nossas indagações? O que que acontece quando o Senhor do universo, ele se encontra com as nossas necessidades? O que que acontece? A resposta, meu amado, a Bíblia, ela nos mostra, tudo se transforma, tudo muda, tudo se faz novo. A Bíblia nos diz que à medida que o rio saía do templo e avançando sobre a terra, as coisas novas aconteciam. À medida que o rio avançava, ele levava vida para a terra. À medida que o rio ia, coisas lindas aconteciam, e da mesma maneira é o Espírito Santo em nossa vida. A partir do momento que nós deixamos Deus entrar na gente, a partir do momento que nós deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, coisas novas começam a acontecer. A partir do momento onde Jesus entra na nossa vida, aquilo que antes existia escuridão passa a ter luz. A partir do momento que o Espírito de Deus entra em nossa vida, aquilo onde existia fraqueza, onde existia dor, onde existia choro, passa a ter alegria, passa a ter força, passa a ter brilho, um brilho que só vem de Deus, um brilho que só vem do Senhor, aquela água viva que desce do trono de Deus. João, em Apocalipse, ele fala que o anjo mostra algo para ele. Ele fala que ele via um rio de águas claras como cristal que fluía do trono e do Cordeiro de Deus. Águas que descem do trono de Deus. E essa água, ela continua descendo, ela continua jorrando. Essa água, ela não parou. A fonte dela é inesgotável. A fonte dela é inesgotável. E ela continua jorrando hoje. Hoje ela está jorrando aqui através do Espírito Santo de Deus. Hoje, através do Espírito Santo de Deus que está presente no nosso meio, a Bíblia me diz que há transformação. Hoje, através do Espírito Santo de Deus que está aqui no nosso meio, a Bíblia me diz que aonde Ele está, existe liberdade, existe cura, existe renovo, existe restauração. E eu creio, igreja, que hoje, que essa manhã, pode ser o dia onde o Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor e atender às nossas necessidades. Hoje pode ser amanhã onde o Senhor, Ele vai mudar a nossa trajetória. Hoje pode ser o dia. Talvez você está dizendo na sua mente, olha, já não tem mais jeito. Talvez você está dizendo na sua mente, olha, já não tem mais como, já não há mais esperança. Mas a Bíblia continua me dizendo, a Bíblia me diz o seguinte, olha, porque ainda há esperança para a árvore que se cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. E dará ramos, meu amado, não acabou ainda a esperança. Ainda há esperança para a sua vida. O que vai depender de você é aceitar, meu amado. É aceitar essa água, é aceitar esse Espírito, é aceitar esta palavra de Deus que é pregada para nossas vidas essa manhã. No final do texto da visão, ele fala o seguinte, olha, os charcos e os brejos, esses vão ficar para sal, vão ficar para que pisem. Isso é uma palavra muito forte, porque isso está dizendo que o rio de águas vivas passa. Aquilo que recebe tem a vida, e os charcos foi aqueles que não reteram as águas da vida. Isso trazendo para mim e para você, a palavra de Deus é pregada. Aquele que recebe, esse vai ter renovo. Aquele que recebe, esse vai ter salvação. Aquele que recebe, esse vai ter mudança. Esse que recebe, esse vai vir para ele aquilo que Deus tem de melhor. Mas os charcos são aqueles que não receberam. Pessoas que estão aquém da palavra do Senhor, que fecham o seu coração e que não aceitam a palavra que entra no seu coração. Infelizmente, para esses não tem solução. A Bíblia diz que esses serão deixados de lado, servirão para ser pisados. Isso trazendo para mim e para a sua vida, para a morte eterna. Quando a palavra do Senhor, ela é apresentada a nós, e não existe uma reação, não existe uma aceitação do nosso coração, nós estamos destinados a ter um futuro diferente daquilo que estava aqui.
diferente daquilo que a Bíblia disse. Um futuro de vida, um futuro de melhor de Deus. Mas essa manhã, a palavra do Senhor, mais uma vez, ela nos dá a oportunidade. Jesus, mais uma vez, nos dá a oportunidade de termos os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para a sua palavra. E essa manhã é uma manhã onde o Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Como foi dito, a pastora disse, eu repeti, o Senhor pode mudar a sua vida. Porque esse rio, ele continua jorrando do trono do Senhor. Esse rio de águas vivas, ele continua jorrando do trono de Deus. Essa água da vida continua jorrando do Senhor. E essa manhã, essa água da vida está aqui através do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esta manhã, essa oportunidade mais uma vez é dada. Essa oportunidade de receber aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, que é a salvação. Mais uma vez, essa oportunidade é dada para mim e para você. Eu não sei, meu amado, qual a sua necessidade essa manhã. Eu não sei qual aquilo que você está querendo que o Senhor faça pela sua vida. Mas uma coisa eu sei, o Senhor pode. O Senhor pode e a vontade dEle é fazer. Gostaria que você fechasse seus olhos. E falasse para o Senhor qual a sua necessidade. O rio de águas vivas está aqui presente no nosso meio. Querendo trazer salvação, querendo trazer cura, querendo trazer mudança, querendo traçar uma nova trajetória, querendo mudar a sua história. Eu não sei como está a tua história, só você sabe. Mas como o Espírito Santo já disse ao nosso coração, já disse que existem pessoas que estão aqui essa manhã precisando de algo de Deus. Se você é essa pessoa que precisa de um toque do Mestre, eu gostaria que você levantasse do seu lugar, ou levantasse a sua mão, que alguém estaria aí orando por você. Esta é uma manhã de renovo na sua vida. O que você está precisando que o Senhor faça para você? O que você está precisando que o Senhor faça para você? O que você está precisando que o Senhor faça para você? O que você está precisando? O Senhor pode. O Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. Levante do seu lugar. Você que está precisando de um toque do Mestre, levante do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está precisando que a água do Espírito de Deus passe na sua vida e te traga uma transformação. Essa é a sua manhã. Essa é uma manhã de salvação para você. Essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã onde o Senhor vai mudar a nossa história. Ah, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Enche-nos de Ti, Jesus. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva e ela dura para sempre. A palavra do Senhor traz cura. A palavra do Senhor traz mudança. A palavra do Senhor traz renovo. Essa manhã o rio que desce do trono de Deus, que passa pela cidade, que invade coração, que invade alma, que invade pensamento, Ele está presente aqui no nosso meio. Espírito de Deus, enche, Senhor, as nossas vidas. Enche, Senhor, essas vidas que estão aqui à frente, Espírito de Deus. Enche, Senhor, essas pessoas, vai dentro do coração, vai dentro, Senhor, vai na alma, vai na mente, Jesus. Vem curando, trazendo algo novo, trazendo, Senhor, transformação. Ah, Espírito de Deus, essa água limpa, Senhor, essa água pura, cristalina, és Tu, Jesus. És Tu, Espírito Santo. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Ainda dá tempo, meu irmão. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, o Senhor, Ele te ama. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, o Senhor, Ele te ama. Volta para a casa de Deus. Ainda dá tempo. Você que está necessitado de Deus, aquela mulher necessitava de algo, Jesus estava ali, ela tocou nas vestes, aquele cego precisava de algo, Jesus estava ali e foi curado.
Aquele paralítico precisava de algo, Jesus estava ali, a vida dele foi mudada. Se você está aqui esta manhã e precisa de um toque do Mestre, levante do seu lugar e vem aqui à frente. Se você precisa de um toque do Mestre, é na sua saúde, é na sua saúde. Você está aí com a sua saúde, precisando de uma cura, é a sua saúde. Vem aqui à frente, Jesus está aqui. Jesus está aqui, é na sua família. É na sua família que você precisa que essa água do Espírito passe. É na sua família, vem aqui à frente. Representa a sua família. Ah, Jesus, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Jesus. Tu estás aqui, Mestre. Ah, Senhor, que conhece o mais profundo da nossa alma. Senhor, que conhece o mais íntimo, Senhor, da nossa vida. Vem, Jesus, aonde o homem não vai. Vai, Jesus, aonde o homem não vai. Vai, Jesus, aonde só o seu Espírito pode. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Com tua presença, enche-me, enche-me. Com teu poder, enche-me, enche-me. Enche. Com Enche, teu Deus. navegarei. Entra na mente, Jesus. Espírito de Deus, quebra todas as barreiras, Senhor. Joga por terra, Jesus, toda a corrente de Satanás, Senhor. Joga por terra, Senhor, todas as prisões. Quebra, Senhor, o laço. Quebra, Jesus. Entra na mente. Faz uma mente nova, Jesus. Faz uma mente transformada, Jesus. Faz uma mente transformada pelo Teu Espírito. Ah, Jesus, entra na mente. Entra na mente. Entra na mente. Oh! Levante-se, igreja, adore conosco.